Olá pessoal, tudo bem? Eu recebo recorrentemente uma dúvida muito importante em relação às cranioestenoses, que é o fechamento de uma sutura craniana, relacionada à sutura metópica, que é uma sutura que corre aqui no meio da testa, faz a cranioestenose chamada trigonocefalia. Muitas mães ficam na dúvida se seus filhos têm uma trigonocefalia por um fechamento precoce dessa sutura, da sutura metópica. E aí fica naquela dúvida, tem trigonocefalia, não tem trigonocefalia, tem que operar, não tem que operar? E aí assim, aconteceu uma coisa super interessante algumas semanas atrás, em que uma mãe me pediu opinião em relação a uma criança conhecida, né, do grupo de cranioestenose Brasil, em que havia essa suspeita de uma trigonocefalia. E assim, o diagnóstico é clínico, então ela me mandou a foto da criança e também mandou o exame de imagem, tomografia, e não tinha trigonocefalia, tinha sim um fechamento precoce da sutura metópica, mas não havia trigonocefalia. Eu falei, não é trigonocefalia, não, tem que operar. E a criança estava com cirurgia marcada para a semana seguinte. Eu falei assim, meu Deus, pelo amor de Deus, não deixa fazer uma neurocirurgia numa criança que não tem indicação de operar. E por que existe essa questão tão importante em relação a essa crista metópica versus trigonocefalia? Porque de todas as suturas cranianas que existem, a sutura metópica é a única que pode se fechar fisiologicamente, ou seja, de uma forma natural, no primeiro ano de vida e não corresponder a uma cranioestenose. Mas como assim? Se cranioestenose é igual ao fechamento precoce de uma sutura craniana, como é que a sutura craniana se fecha e não é uma cranioestenose? Pois é, porque existe uma exceção à regra. Então assim, as suturas cranianas, elas normalmente elas se fecham lá para 20, 40 anos de idade, mas a metópica é a única que pode se fechar antes disso. E aí causa essa confusão, porque a gente faz o exame físico, a criança tem às vezes, né, até aquela elevaçãozinha, né, aquela linhazinha mediana aqui mais alta, você palpa a sutura fechada, você palpa a crista metópica, mas a criança não tem fronte em quilha, não tem um hipotelorismo, os olhos, as órbitas, elas não estão próximas, ela não tem características de uma cranioestenose com uma deformidade craniana, ela tem apenas o fechamento da sutura. E isso não é igual a cranioestenose, não é igual a cirurgia, neurocirurgia e remodelamento craniano. Então fica aqui essa informação super importante para as mães que têm essa dúvida em relação a se meu filho tem a trigonocefalia ou não e se ele precisa operar ou não. Quando é que precisa operar? Quando você tem realmente a cranioestenose da trigonocefalia, que vai ter justamente esse crânio bem apertado, em quilha, é visível, é marcante, não resta dúvida quando você tem a presença da trigonocefalia. E aí você vai ter o hipotelorismo ou hipoteleorbitismo e aí a criança tem indicação de fazer a cirurgia. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação às cranioestenoses, às suturas cranianas ou algum outro tema que vocês tenham interesse, é só mandar a pergunta para mim, manda um comentário aqui no canal do YouTube ou pode mandar também lá no Instagram, que a gente vai fazer de tudo para responder vocês.